Kuryu-sama, Hontoni arigato. Seu sacrifício não será em vão. Você se tornou uma lenda que derrotou o principal vilão da Dark Territory, Harou Ardo. Tomodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld, episódio de número 14, Total da Saga Alicization na parte 4, de número 38. É com uma grande alegria, com grande entusiasmo, mas com grande respeito e tristeza no meu kokoro, que eu venho trazer esse vídeo onde eu vou focar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, de uma forma até detalhada em alguns pontos, porque foi um episódio muito rico em informações, foi muito precioso, mas foi de partir o coração, porque foi a perda de um grande personagem. Eu diria que é o segundo melhor personagem da franquia de Sword Art Online. Eu diria que é o meu personagem favorito, tirando o Yujo. Eu acho que o sacrifício do Berekuri foi muito impactante, foi muito bonito. Eu acho que foi uma cena que a gente não tem reação. A gente não sabe se chora, a gente não sabe se revolta. A gente não sabe o que fazer, por conta de que ele derrotou o grande vilão, mas foi ao preço da vida dele. E eu já sabia por ter lido a novel, mas ver isso adaptado é de deixar a gente sem reação, suspirando, e aqui tô eu pra exaltar um pouco desse episódio com vocês. Eu diria que, Bacter, você é o maior filho da puta que existe. É só isso que eu posso dizer. Mas ter visto a surra que você levou, mesmo usando uma conta hack, e você ter sido destruído, foi o melhor momento que eu tive, acho que nesse curso de Sword Art Online. Eu acho que é aquele momento prazeroso que você não sabe descrever. Por conta de que ver alguém que utilizava de um hack, mas ainda não soube administrar e foi derrotado por alguém que era um comandante supremo, mas só tinha experiência com poder devido aos seus anos, foi magnífico. E é isso que eu posso ressaltar aqui. Pra todo caso, foi um episódio muito bom, meus queridos Kohais. Eu diria que o fato de mostrarem a confirmação de Administreta com o Berekuri era algo que eu já havia falado no episódio anterior, porque eu achava que eles não iam confirmar de alguma maneira, mas eles confirmaram de uma maneira muito bonita, e através dessa maneira que eles confirmaram, dá a possibilidade da volta do Yujo, você vai entender vendo o vídeo até o final. Eu diria também que a chegada de Kirin e companhia foi uma parte bonita, só que aquela parte que trola apenas só quem viu o anime, mas até quem leu a novel fica desconfiado. Tá num clima muito bom, como assim? E ocorre que é proposital que seja assim, metade do episódio a gente vê, uou, eles chegaram, vamos resolver a parada. E no final a gente vê que a batalha continua e a tragédia vai começar, e a gente fica com o coração partido no final do episódio. Então foi esse o propósito da chegada do Clan, para nos iludir, para que depois a gente veja uma grande morte. E acredito que com isso devemos já enaltecer um dos pontos principais que eu ainda vou abordar no vídeo, que é a volta do nosso Kirigod, por conta de que, devido à sua demora, Kirigod, você fez com que uma garota nasça sem um pai. Essa culpa é tua, querido. Quero ver. Se você já tem a Yui pra cuidar, agora assuma outra criança. A criança da Fanat e do Berekuri também. Por conta de que, eu vou dizer, a volta do Kirito é extremamente importante, porque teve a perda do Bekutar, ele tinha uma conta mega poderosa, mas mesmo assim o Bekutar vai ter a experiência, né? A habilidade. E quando ele voltar, a gente vai precisar do Kirito. E ocorre que esse episódio já mostrou a forma como o Kirito pode retornar. A gente vai falar rapidamente e vai ser interessante. Por conta de que eu quero que você se recorde que Araço tem alguém infiltrado, tem alguém que está enganando-os, digamos que parecendo um companheiro, e não é bem assim. Aparentemente, devido ao que foi mostrado nos cursos anteriores, a gente pode concluir que o grande inimigo suposto, né, nas probabilidades montadas, é aquele que se ofereceu para ajudar o Higa. Por hora, é a opção que a gente pode jogar como, digamos que, o grande espião. Mas eu quero que você lembre, a volta do Kirito é extremamente importante, por conta de que, por mais que os americanos tenham mais de 50 mil homens ao lado deles, nós temos o Kirito. E com isso, a gente já sabe o equilíbrio que o jogo vai dar, ou até mesmo o desequilíbrio, não é mesmo? Então, eu quero que você perceba que é extremamente importante que o Higa consiga conectar realmente o backup do Kirito, porque caso isso ocorra, o jogo vai virar totalmente, a guerra vai ter um novo rumo, vai para o final da guerra com a vitória de Underworld. E por conta disso, se na base central onde Higa, Kikoka e a Rinko-san estão, tiver realmente o espião, se for um daqueles dois personagens que estavam ao lado, ainda meio que adormecido,
a gente vê que eles vão agir nesse momento, por conta de que eles vão fazer com que o Kirito não volte, porque eles sabem o perigo que vai ser se o Kirigod voltar. Então, eu acho que é interessante ressaltar também isso já, mas para todo caso, vamos falar de partes por partes desse episódio lindo, magnífico de Sword Art Online Alicization War of Underwater, que fica mais conhecido como Berikuri Shisetsuan, uma lenda nasce. Começando a falar sobre o episódio parte por parte, meu querido jovem, minha querida senhorita, meu amado Kohai, eu diria que eu tô com meu coração partido, por conta de que eu vou tentar fazer um alto astral, mas não tem como. O clima que eu quero deixar nesse vídeo é um clima mais calmo, meio que triste, mais depressivo, mais dramático, porque eu tô meio que entusiasmado, né, com hype pros próximos episódios, pela adaptação, mas eu tô meio triste, então não tem como. Eu quero deixar realmente a minha reação natural aqui no vídeo pra vocês. Por conta de que é um personagem que eu me apeguei demais. Querendo ou não, por mais que eu soubesse, dói ver, digamos, que o seu personagem favorito ser, digamos, que morto, se sacrificar em prol, digamos, que do bem da humanidade. Querendo ou não, a morte do Yujo já foi um grande impacto pra mim. E ver o Berikuri, que é um personagem que eu me apeguei, que eu tive um carinho especial, que é o meu segundo personagem favorito do Alicization, ele partiu o coração. E se você for ver, o Reiki Sensei, ele tem uma coragem enorme e uma admiração. Eu dou parabéns pra esse autor, porque ele mostra realmente o preço de uma guerra, o peso que é uma guerra, as perdas que podem ter, mas ele também mostra que no Alicization ele não teve dor nenhuma. Personagens que a gente se apegou, ele está, digamos que, praticamente fazendo grandes sacrifícios, sacrifícios que vão nos emocionar. Eu diria que a parte que o Berikuri se sacrifica talvez tenha tido mais impacto que a morte do Yujo, porque a morte do Yujo foi muito importante, muito impactante em relação ao Kirito, mas se você for ver tecnicamente, a morte do Yujo se transformando numa espada, há pontos que poderiam ser criticáveis. Eu não estou tirando o fato da emoção. É o meu personagem favorito, pra vocês terem ideia, é o Yujo. Então, por isso eu digo, a morte dele poderia ter tido um impacto maior, além de focar só na relação dramática com o Kirito. E na novel teve isso, mas ele virou uma espada em Odds, então é meio que pode ter opiniões controversas. Já a morte do Berikuri, não tem como, foi uma morte arrepiante. Você vê que eles estavam utilizando-se de uma técnica através da sua experiência, e além disso, ele estava utilizando-se de seus últimos momentos. Ele já estava, digamos que, com o coração perfurado, ele teve a perda do Hoshigami, que é o seu querido Ryu, e com isso a gente vê que foi a determinação que levantou ele, então não tem como. A morte do Berikuri foi muito bem construída. Eu acho que foi a melhor morte, digamos que no Alicization. O autor soube fazer isso. Ele soube administrar cada morte, mas desse Seigo Kinshi foi perfeita, foi magnífica. É uma morte que pode pegar a gente inesperadamente, é uma morte que dói na gente, porque é um personagem muito importante. Foi extremamente relevante para o prosseguimento das batalhas finais, porque assim ele tirou, digamos que, o grande inimigo, ou ao menos a conta hack. Mas, falando então parte por parte agora, vamos começar a falar sobre a relação que ele teve, por conta de que a gente vê que Arisu já tem lágrimas, por conta de que após a perda de Bekutar, provavelmente ela saiu do encanto do feitiço que a deixou desacordada. E com isso, remete ao flashback de quando eles estavam treinando uma relação bem paternal, onde o Berikuri estava acariciando Arisu e ela tinha o carinho como um Onto-san. E ocorre que quando ela vê o mesmo sorriso, só que um sorriso, digamos que em paz, descansando, aliviada por ter salvado sua filha, a gente vê que ela entra em lágrimas. E foi uma cena muito bonita. Eu elogio a forma como a Kayano Ai soube administrar a voz da Arisu. Neste momento, vemos que Berikuri diz para Arisu, Nakanaide, Ojo-chan, era meu tempo, em algum momento isso iria ocorrer. Por favor, não chore, você é forte, você vai conseguir se virar bem, por conta de que você é minha única aprendiz e você é minha filha. Eu acho que, cara, isso aqui foi pra dilacerar o meu coração, porque foi muito emocionante. Mas, pra todo caso, a gente viu daí a forma que o Berikuri tava, digamos, falando isso, que ele tava meio que com aquele carisma, aquela personalidade alto astral dele, e nesse momento surge uma figura que a gente já não via faz eras. A gente vê a Administreta, e é interessante porque ela fala, sinta-se abençoado, você tem pessoas que irão chorar por você após sua perda. E nesse momento, vemos que Berikuri fala, eu sabia que você estava viva. E nesse momento, em modos, é confirmado que a Administreta realmente foi morta. Porque ela diz, eu só sou fragmentos de sua memória. Então, com isso, vemos que o espírito da Administreta está naquele momento, por conta de que é uma extensão das memórias que o Berikuri teve com ela. Toda a experiência esse tempo inteiro que ele conviveu com ela. Então vemos que a Quinera fica ao lado do Berikuri e tem uma conversa muito interessante. Por conta de que ela pergunta, né, porque o Berikuri, tipo, ele pousa, ou melhor dizendo, ele monta no Hoshigami, que é o seu dragão, que está indo junto para ele, digamos que para o outro mundo. E ocorre que ela fala, você não tem rancor de mim para você estar me convidando a ficar ao seu lado, depois de tudo que eu fiz, por ter refeito, alterado, apagado suas memórias? E ocorre que ele fala, por mais que eu tenha vivido muito tempo e tenha virado uma vida chata, eu devo dizer, foi uma vida interessante.
E com isso, eu acho que Sword Art Online soube administrar uma questão muito bonita e importante. Eu acho que é interessante por conta de que você vê no mundo de Underwater realmente o impacto que você pode viver, né? Você pode ter mais de 100, 200, mais de 300 anos, aparentemente, como o nosso querido Berikuri. E o mais interessante de tudo isso, eu quero que você perceba que é meio que uma questão, digamos que, de imortalidade, embora não seja, né? Porque ele não é imortal, mas ele se torna praticamente isso, porque ele pode viver diversos anos. Algo que para o nosso conceito, no nosso mundo, ainda infelizmente não foi achado uma forma com que a gente consiga, digamos, viver mais de 150 anos, para você ter ideia. E eu acho bonita essa parte porque gera a pergunta, se nós vivêssemos tanto tempo como Berikuri viveu, o que a gente acharia da nossa vida? Seria como ele expressou? Uma vida chata, mas uma vida interessante? Eu acho que o conceito com que o autor coloca esse significado numa simples sentença, no contexto criado, é muito impactante e eu quero fazer essa indagação para você refletir um pouco. Se a gente conseguisse viver, se um dia for descoberta uma forma com que a gente consiga, né, ter no mínimo 150 anos, o que será que a gente vai achar da nossa vida, não é mesmo? Então, eu acho que é uma pergunta básica, até mesmo para o que a gente já vive, mas se a gente conseguir chegar em 300 anos, eu acho que é algo bem bacana de ter sido mostrado indiretamente e que eu queria abordar aqui com vocês. Mas, para todo caso, voltando para o assunto principal, eu acho que foi muito bonito, por conta de que confirmou algo que eu esperava. Se você não viu o vídeo anterior, eu convido você a ver, porque eu não posso repetir tantos fatos, para não deixar o vídeo tão extenso e porque ficaria repetitivo demais, até mesmo se você já viu o vídeo mais recente. Então eu convido, se você não viu, ver o vídeo anterior do Alicization, o episódio 13, por conta de que lá eu falo da relação que teve entre Berikuri e Ministreta. E é interessante isso, porque em modos eles conseguiram confirmar essa relação. Não foi através de um flashback, foi através do final realmente do Berikuri indo para o outro mundo ao lado da Administreta. Eu diria que isso foi uma originalidade que não teve na novel, se eu não me engano. E foi muito bonita essa parte, por conta de que a gente vê que mostra realmente a relação próxima que eles tiveram. Obviamente, não mostra de uma forma tão romântica, mas para quem leu a novel, sabe a alteração e a originalidade como foi feita e que confirma o romance, a relação dos dois. Então a gente vê que no fim o Berikuri infelizmente teve que largar a Fanatio para ir ao lado da Queen Era. E eu acho que é interessante isso por conta de que foi os fragmentos, mostra a importância, digamos que a lealdade, o carinho, o possível amor e admiração que ele tinha pela Queen Era, ao ponto de mesmo saber tudo que ela fez, mesmo desconfiando esse tempo inteiro, como foi mostrado em cursos anteriores, ainda assim o amor que ele tem, a lealdade por ela. E a gente vê que assim eles partem, né, para outro mundo. Então foi interessante isso e eu acho que eu tinha que exaltar sobre o romance. Mas enfim, meus queridos corrais, se aproximando da conclusão dessa parte, a gente vê fragmentos de memória. Isso é um ponto muito interessante, por conta de que o Berikuri, infelizmente, ele foi morto e teve as memórias, né? Teve a aparição da Administreta através da experiência, do carinho, das memórias que ele teve com ela. Mas esses fragmentos de memória, quem garante que não pode aparecer para quem está vivo ou inconsciente, não é mesmo? Se você for olhar, é escancarado que, obviamente, vai ter a volta do Ryujo. Eu mesmo já falei em vídeos anteriores. Então, a Open mostra, a End mostra. Então, no mínimo, uma conversa entre Kirito e Ryujo deve ter nesse corpo para que o Kirito desperte. Mas é interessante, porque indiretamente, se a Administreta falou com o Berikuri, obviamente, através desses fragmentos de memória, através do laço que o Kirito teve com o Ryujo, pode ser um engate para que o nosso querido Ryujo apareça e converse com o Kirito. Que o Kirito possa parar de se culpar, que o Kirito possa voltar, que o Kirito possa, digamos, trazer a paz para Underwater. Então, indiretamente, a gente já vai vendo as suspeitas de como a volta do Ryujo pode ser feita. E eu acredito que esse ponto você deve prestar atenção através do episódio. Acredito que tendo visto o vídeo, você já consegue perceber indiretamente engates que podem se tornar importantes para ao longo do futuro, dos próximos episódios, quando for focado no Kirito. Mas, para todo caso, acredito que tendo falado dos fragmentos de memória, agora vamos falar da conclusão realmente da parte. Vamos falar da luta da lenda contra a conta hack. Eu diria que falando aproximadamente bem rápido, foi muito emocionante. Hoshigami, ele desobedeceu pela primeira vez a ordem do Berikuri porque ele viu que o seu dono seria morto. E nesse momento ele sorri ainda e ele pensa, eu não vou cair aqui. Eu posso estar quase morto, perfurado, mas eu vou ter forças pelo que o meu dragão fez. Eu não vou desperdiçar esse momento de vida que ele me deu. E com isso o Berikuri pega a espada dele novamente e ele utiliza-se da Uragiri, a espada partidora do tempo. Ele consegue retroceder momentos que houve da luta contra o Bekutar, e assim ele corta ao meio o Bekutar do passado, que faz com que o Bekutar presente ali seja partido, morra, desapareça. Então, a partir daquele momento, vemos que foi confirmado. Não foi Kirigaya Kazuto, não foi o protagonista de Sword Art Online que derrotou o Bekutar, o imperador da Dark Territory, e sim Berikuri Shinsetsuan, o comandante supremo do Seigo Kinshi.
Eu acho que é interessante isso, porque eu tenho uma admiração enorme, sou um fanboy pra caramba do Kirito, mas eu gosto de exaltar porque eu sou um fanboy mais ainda do Berekuri. Não foi o protagonista, foi o Berekuri que derrotou o Imperador Beptar. E isso ninguém nunca vai poder tirar de fato. Foi um Seigo Kinshi, foi o comandante que sucedeu a linha, né, de comandos, que se tornou, digamos que, a figura de peso que era do Ministro Treta. Não foi o Kirito. O Kirito vai ter uma batalha contra o boss final, provavelmente contra o usuário da conta do Beptar, mas o Imperador Beptar não foi o Kirito que derrotou, foi o Berekuri. E eu vou enfatizar isso porque tem que ser mostrado. Você vê que não foi o protagonista que derrotou um dos principais antagonistas, e sim o personagem que roubou o brilho do protagonista. A gente, vamos ser honestos, o Berekuri só morreu porque senão ia tirar o brilho do protagonista e porque a cena teria que ter mais impacto com o sacrifício dele. Tô sendo honesto. Mas, por todo caso, eu diria que foi muito emocionante. A cena que o Beptar é, digamos, traçalhado vivo foi um momento de prazer, ainda mais porque eu sabia o que ia suceder após, então ter visto, digamos, que ele sendo destruído foi muito bom. Eu até diria que pela imersão de dor ser ativa, eu queria ver ele tendo um grito maior, um choque quando acordar. Eu acho que teria sido muito melhor pra ver ele sofrer um pouco. Mas, para todo caso, vemos que foi uma morte rápida, mas necessária para que o mundo continue estável em modos. Embora esteja bem estável, né? Porque a luta ainda não acabou. Mas com isso, vemos que Berekuri chega próximo de Arisu, remetendo ao flashback que a gente já falou. Assim, ela desperta, entra em lágrimas. E assim se conclui a primeira grande parte de Sword Art Online Alicization War of Underwater, parte 4. O primeiro grande pico, o primeiro grande clímax, a maior perda que esse Sakura vai ter em modos. Eu diria que com isso, eu acho que praticamente todas as mortes de impacto foram apresentadas no Alicization. Acredito que posso falar isso sem medo, sem ser spoilers para você que só acompanha o anime. Acredito que agora foi adaptada todas realmente de maneira muito linda, magnífica e emocionante. Eu diria que o momento que o Berekuri manda meio que uma energia para a Fanatio, né? A fala, cuide bem de nossa filha e me desculpe por não poder rever você. Foi de cortar o coração. Eu acho que eu elogio a forma como ficou adaptada. O momento que a Berekuri sente realmente que o Berekuri se foi, né? Ela conseguiu sentir isso pela energia que foi dada a ele. E ela disse que vai criar uma criança humana e nobre tão boa quanto ele foi. E essa aparente menina confirmada vai se tornar uma grande cavaleira ou pessoa como o Berekuri foi. Emociona mais ainda. E com isso, a gente pensa, caraca, que emocionante. A gente torce para que Arisu cuide dessa criança um pouco, que o Kirito dê aulas, né, de esgrima para ela, porque eu acho que seria relevante, né, tendo em vista que eles são os principais pilares também que causaram um pouco da guerra, né, eles poderiam estar servindo de suporte. Então, eu espero que essa criança, digamos, tenha ótimos tutores e consiga ter uma família muito próspera, né? Porque, querendo ou não, ela perdeu já o pai dela e ela só vai ter a Fanatio. Então, de certa maneira, dá um corte aqui no coração. Mas, para todo caso, acredito que sobre isso a gente fala quando realmente for mostrado. Acredito que agora essa parte da criança provavelmente só vai ser mostrado no post-Alicization, nos últimos episódios, ou até mesmo... Se duvidar, eu acredito que só na Unity Rai. Eu desconfio que só seja mostrado nessa. Embora o Alicization tenha duas novas, eu aposto que é focado na Ronin e na Chase. Então pode ser também que seja focado lá. Mas, para todo caso, acredito que com isso praticamente eu apresentei tudo que eu queria falar do Berekuri. Caso eu sinta que faltou algo, depois a gente volta a falar sobre ele. Mas uma lenda se foi, mas vive em nossos corações. Berekuri Shinsetsu One. Inclusive, meu querido Kohai, eu tinha esquecido dessa parte, mas eu já queria falar antes, porque é muito interessante e impactante. Ocorre que hashtag somos todos Fanation, por conta de que, eu vou dizer, essa deusa tem que ser enaltecida. Se você quiser Fanation, você tem vaga no Harém do Kirito e ainda com classe. Quase pode tirar o lugar da Asuna, com todo o respeito da Asuna. Por conta de que, eu vou dizer, ela perdeu a discípula, a Dakira. Ela perdeu o grande amor, o Berekuri. Veja, digamos, que as perdas que essa mulher teve, digamos que em torno da guerra, digamos, Underwater, ela foi a personagem, talvez, que teve mais perdas. Por conta de que, se você for comparar, o Aridori, tudo bem, mas a Arisu só que sofreu essa perda. Digamos que o Aridori não tinha, assim, um laço tão próximo com alguém, pelo menos do que a gente se baseia no anime, né, e na novel. Mas, para todo caso, se você for ver, Yujo, tudo bem, um peso no Kirito. Mas, olhe, as perdas, compare. Para a nossa querida Fanation, que ainda vai ter uma criança, eu acho que as perdas que ela teve é muito maior. Tudo bem, ela tem outras aprendizes, mas ainda assim a Dakida era como se fosse a pupila favorita dela. E o Berekuri nem precisa dizer, né? Então, vou dizer, é bom o Kirito ajudar a Fanation. Mas, para todo caso, acredito que agora vamos para outras cenas. E eu acredito que agora a gente vai falar sobre cenas que também foram boas, tiveram sua relevância, mas que foram só o começo do episódio, né? E depois do grande impacto que a gente teve, eu acredito que posso até falar de uma maneira bem rápida. Então, o começo do episódio foi muito bonito, né? Por conta
conta de que, querendo ou não, eu quero que você pense, a Asuna sempre tá se colocando no limite, ainda mais com a ausência do Kirito, ela quer proteger as pessoas que o Kirito deu sua vida pra proteger, então ela pega toda a responsabilidade dela e ela ultrapassa, ela fica no auge dela, superando a Asuna de qualquer temporada. Eu posso estar sendo fanboy demais, digamos que dessa saga? Tudo bem, né, porque é minha saga favorita, mas ela superou a Asuna da primeira saga, superou a Asuna do arco Mother Rosario, ela superou, por conta de que eu quero que você pense, ela cuidou de uma guerra, ela tá liderando, ela tá preocupada com o Kirito, ela sabe os riscos da Arisu tá sendo sequestrada, ela também queria estar ajudando, mas ela não pode, ela tem que ficar nas linhas de frente, ainda tem o corpo do Kirito ali, não tem nenhum companheiro, então ela tá tendo várias vidas perdidas, ela sabe o impacto que isso vai ter, tanto para ela como para o Kirito, que vai sofrer provavelmente com isso, então imagine, ela tá se colocando no limite do corpo dela, a gente vê que ela já está fadigada, então no momento que a Shirika, no momento que a Liz chegam e fala, não se coloque tanto no limite, confia na gente, sério, aquilo lá é de emocionar também. Eu acho que foi muito bonito, porque a Asuna nunca imaginou que eles iriam chegar, por conta de que ela não informou nada, foi a Yui que informou, e ela até nem tinha se ligado, a mente dela tá tão dispersa que ela nem lembrou que a Yui poderia ter avisado, tanto que é interessante, né, porque esse detalhe, o próprio Higa diz sobre a Yui, né? A forma como ela avisou sobre o mundo de Underworld e foi através de uma HI do celular da Asuna. Então a forma como teve vários problemas e eles só foram informados através da Yui é interessante. É a filha do Kirito, né? Então, Sasuga, Kirito, to Asuna no músico. Mas, em todo caso, eu diria que foi muito bonita a parte da chegada deles, por conta de que quando elas falam, todos estão vindo, e ela se pega de surpresa, todos, e vê que são os companheiros de todas as sagas, foi, sério, de gerar aquela emoção. E a gente, tipo, fica na hype pensando, quando que a Pito vai aparecer? Porque isso é uma originalidade que não houve na novel, é algo que envolve o spin-off do Mugen Online, e que foi mostrado no terceiro cour. Então, sério, eu preciso ver a Pito lá, porque vai ser a experiência dela do mundo de Essou na primeira saga. Ela vai sofrer, vai ter imersão à dor, é como se ela estivesse lá. Então, se ela for morta ali, ela perde a conta dela. É uma experiência muito maior que o Gangue Online teve como spin-off. Então, sério, imagina a Pito lá, cara, vai ser muito emocionante, muito arrepiante. Sério, eu quero muito ver isso. Eu tô torcendo porque essa originalidade seja confirmada pro próximo episódio. Tomara que eles não façam só virar uma parte de um outro spin-off desse ou algo focado no Gangue Online. Sério, eu quero ver isso pra ontem. Provavelmente a Pito tem potencial pra ser personagem da próxima saga, o Unity Rhyme. Mas, sério, eu queria muito que fosse mostrado ela na Alicization. Sério, eu gostei da personagem dela no Gangue Online. Mas, por todo caso, voltando a falar do foco principal, vemos que Agnew, Clay, Sakuya, entre outros personagens, a guilda da Yuki, estão tudo lá. E ocorre que fica emocionante, porque naquele momento a Asuna se cura, né, utilizando-se das bênçãos de Stacia, e como uma deusa, ela já vai para a linha de frente. E com isso, ela explica para o nosso querido Renly o que deve ser montado, e ela explica que são companheiros. É interessante ver a expressão do Renly, porque ele estava assustado, achando que seriam mais inimigos, e ele fica bem contente e feliz em ver que são companheiros. Ele vê as expressões de outros humanos, algo bem legal. E ocorre que, assim, ele vai ajudar, né, no suporte de cura, por conta de que os espadachins do Uriado Sekai não têm uma experiência tão grande como o povo de Underworld. Então é ideal, interessante ressaltar a maneira como a Asuna liderou a equipe toda, digamos que nas linhas de frente. Ela foi a comandante em modos, digamos que daquele momento. Posso dizer, talvez, tá me faltando a palavra, mas aqui seria descrito como aquele campo, ela foi a grande líder. E é interessante ressaltar isso porque ela falou onde cada equipe deveria fazer em cada momento, cada linha onde deveria ficar, na retaguarda, nas defesas, longa distância, cura ou ataque. E é interessante isso porque, num relance, por mais que tenha sido uma simples cena de 1 segundo, a gente vê a Frênica, uma figura muito importante para o primeiro curso do Alicization, focando na Academia da Espada. Se você se lembrar, foi ela que gerou todo aquele pânico, né? Digamos que na academia, a gente vê que o Yuji e o Kirito estavam tentando ajudá-la, a gente vê o que ocorreu com a Chase e a Ronnie. Então é interessante ver que ela tá ajudando no suporte de cura. Então isso meio que confirma, por mais que diversos personagens da Academia da Espada que a gente conhece não apareçam, eles estão presentes na guerra. Eu poderia dizer que a Azulika, provavelmente ela tá nas linhas de frente. O Voro, então, também deve estar nas linhas de frente. Então são personagens que eu pensava, poxa, por que eles não apareceram ainda? Mas é por conta de que não tem como mostrar todos, né? Porque eles têm que ser bem fiéis ao que ocorre na novel. E em momentos de relance, eles vão mostrar como ocorreu com a Frênica. Então é interessante ver que todos os personagens que tiveram relevância desde o começo estão presentes no campo de batalha. Com isso, a Asuna disse todas as ordens que deveriam ocorrer e vemos que ela parte para o ataque. E é interessante porque, concluindo essa parte, ela chega, né, próximo da guilda dela de coração.
por conta de que a guilda da Yuki é uma guilda que teve um grande impacto, né, no momento do pós-Game Online, o arco Mother's Rosário, e eu acho que é interessante isso, porque eles têm laço com a Asuna, seja por gratidão, carinho como uma amiga, companheira, nunca que eles iriam deixá-la de dar um suporte, e ocorre que vemos que dá aquela referência da vibe Yuki, né, a gente pensa, caraca, que saudade da Yuki, e eu acho que é interessante porque, em modos, por mais que a guilda tenha meio que se dispersado, né, porque foi a perda da Yuki, podemos considerar a Asuna como nova representante, ainda mais porque ela é a sucessora da técnica que a Yuki passou para ela. Então vemos que com isso, aquele simples olhar da Siune para a Asuna foi muito impactante, porque a gente vê, confia na gente, e ela já toma a dianteira e vai para ataque, sério, foi muito bacana. E com isso, a parte mais feliz da guerra se conclui, porque depois começou as tragédias. Mas com isso, praticamente eu concluo também a parte que eu queria falar sobre o começo do episódio. Finalmente chegamos próximo da conclusão, falando sobre a volta do Kirigod, por conta de que foi mostrado, né, que o Higa, ele tá meio que se culpando, afinal, ele não tinha percebido a existência dos números de americanos chegando no servidor de Underworld, ele fica meio que frustrado consigo mesmo, porque foi a Yui, uma HI pré-existente do celular da Asuna, que percebeu isso. Então, ocorre que, tendo visto isso, ele fica pensando que a Arisu, ela não é mais uma HI qualquer, que é para ser usado de uma forma de automata de guerra. Ela é uma HI que vai levar a um novo patamar da humanidade, uma nova forma de vida, um mundo alternativo de verdade, do mesmo peso do Uriado Sekai que eles estão vivendo. Então, é interessante a forma como é mostrada a figura da Arisu e o impacto que ela teve de mudança devido à experiência, à influência que teve com o Kirito em apenas um dia, e depois com o passar do tempo cuidando do nosso protagonista. Então, é interessante isso porque o Higa reconhece isso e ele fala o motivo do Kirito estar frustrado, o motivo do Kirito estar lutando, o motivo do Kirito chegar até a Catedral Central para querer falar com eles era por ter percebido isso já, e quando ele tá olhando o sistema, né, o painel, ele vê que dados estão sendo sobrecarregados do Kirito, como se ele tivesse tido uma reação forte com alguém. E nesse momento, a Rinko-san, ela fala que são provavelmente os dados, né, da mesma hora que as garotas pousaram, desceram em Underworld, focando na Asuna e na Shinon. A Rifa é considerada, mas ela não teve contato com o protagonista. Então, com isso, a gente pensa, então, uma forte experiência, uma reação, uma memória com alguém que já lhe foi importante, fazerá o Kirigod voltar? Aparentemente é isso, mas como o Higa disse, não é tão fácil, não é uma forma tão poética de ser feita assim. Então, ocorre que tem o conceito por trás disso e é mostrado no episódio, e eu convido você até reassistir essa parte, porque é até mais fácil, porque ficou bem lisa, bem explicado, então ficou muito bom de você entender. Mas para todo caso, tentando resumir, basicamente a gente vê que por elas terem um Fractorite próprio, né, almas delas, elas estão ligadas ao Soul Translate, que permite ser lido o Fractorite. Com isso, pode ser extraído as memórias, o impacto, a experiência, a visão delas do Kirito, e com isso em mão, levando para um outro Soul Translate, como o do nosso Kirito, todos esses dados, essa experiência, pode ser restaurado as linhas, as memórias que o Kirito perdeu. E com isso, a gente pensa, ok, de certo modo, é compreensível, existe o conceito, a imagem que a Asuna tem, que a Shinon tem, que a Rifa tem, por terem tido impacto, como o nosso querido Kikuoka falou, a Shinon foi do incidente das Guns há 6 meses atrás, algo que eu elogio, porque na cronologia de Sword Art Online a gente não sabia ainda quantos meses se passou de saga para saga, e foi apenas 6 meses, para você ter ideia, então já gera minha curiosidade para o Unit Ryan vai passar quantos meses? 3 meses no máximo? É interessante ressaltar isso. Então, a gente vê que com isso, a Shinon tem, digamos que o impacto desse incidente ter sido salva pelo Kirito. A gente vê que a Sugura, ainda mais porque é a irmã dele, a Asuna, não precisamos falar, né, noiva, ocorre que elas têm a visão do Kirito, a experiência, os dias que passaram com ele. Então, no Soul Translate, pode ler tudo que há no Fractorite delas e extrair. E assim, foi mostrado. O Kirito vai conseguir se curar porque a autoimagem vai ser feita, vai ser restaurada, vai se tornar o backup do Kirito. Porque é como se fosse a personalidade dele, né, a visão delas, que remete à experiência que realmente o Kirito demonstrou. Então é interessante porque volta ao episódio anterior, quando eu falei pra você prestar atenção na forma como a Shinon falou, né, que o Kirito consegue sentir a presença dele no coração dela. Então por isso eu ainda reafirmo, preste atenção nesses certos detalhes. E é interessante, por conta de que, tudo bem, realmente, pode ser a volta do Kirito, mas são apenas 3 garotas, são apenas 3 imagens e linhas que o Kirito vai ter pra conseguir ter, digamos que a sua mente, a autoimagem consertada. Mas falta uma imagem. E qual seria essa imagem? Por conta de que eu quero que você pense. Ninguém teve uma experiência com o Kirito em Underworld dessas garotas. Elas não estiveram ao lado dele desde o começo. O Kirito teve companheiros novos lá. Ele teve um grande amigo. Ele teve, digamos, uma candidata que quer se tornar parte do harém. Então, com isso, são essas pessoas que tiveram uma experiência e uma autoimagem do Kirito. Então, qual
qual seria a melhor opção para que realmente o Kirito possa voltar por completo? Eu diria que, conforme a gente vê na Open, o relance, né, as figuras das garotas é importante, mas a gente vê que a figura da Arisu não chega no Kirito. E o interessante é que a Open mostra que o Wiljo está com o Fractoraito em modos, e depois disso o Kirito retorna a si como se fosse um desejo do Wiljo. Então seria os fragmentos de memória do Wiljo que se tornarão a parte da autoimagem do Kirito? Então, vamos esperar para ver. Mas, de certo modo, montando parte por parte do que está sendo apresentado, podemos considerar isso. Mas é esperar, mas você já viu que só as 3 garotas, ao meu ver, não basta. A própria Open mostra isso. É escancarado que o Wiljo vai ter que ter uma importância e ele é o único que pode consertar a autoimagem do protagonista, porque ele conviveu mais de 2 anos. Podemos dizer que é um impacto tão grande quanto a Asuna, que viveu 2 anos na primeira saga com o Kirito. Então, eu acho que realmente é necessário que uma figura do Alicization possa retornar para ajudar o Kirito, porque Arisu teve experiência, Roni teve experiência, Rina teve experiência, elas têm laço, uma autoimagem do Kirito, mas uma autoimagem que passou 2 anos, desde o vilarejo de Irurito, conheceu o Kirito desde criança, deu broncas no Kirito, conviveu num quarto com o Kirito, depois passaram para o mesmo dormitório com o Kirito, se tornaram grandes aliados, lutaram juntos, tiveram uma relação de mestre e discípulo. Eu acho que isso é só o nosso querido Wiljo em toda a franquia de SO. Eu diria que está mais do que dado a informação que o Wiljo é o único que vai poder consertar por completo a autoimagem do Kirito. Mas isso é minha opinião, né? Se baseando no que foi apresentado pelo que o nosso querido Higa-san disse, ele aparentemente confirmou que apenas 2 ou 3 garotas no máximo conseguem fazer isso, mas eu diria que é mais profundo, porque elas tiveram relação com a autoimagem do Kirito do passado, do mundo de Andawara ainda não. E se é para consertar a autoimagem completa do Kirito, ele precisa de todas as figuras importantes com quem ele vem convivendo. Mas, para todo caso, acredito que com isso praticamente a gente concluiu essa parte, porque a gente viu os problemas, né? Acredito que eu já citei o empecilho, né, de ir para o centro de manutenção para consertar o Fractoraito, a sala principal está com problemas. Eles usarão da distração da primeiro protótipo de HI, o Ichimon. Ocorre que o Nissamon não pode porque ele não tem um equilíbrio. Aproveitando o sistema de distração, o Higa-san vai pelo luto. Vemos que um assistente em modos vai querer ajudá-lo porque ele sabe onde ficam os cabos. Mas quero que você se recorde da Open Sword Art Online, que indiretamente já deu o spoiler que praticamente esse é o grande espião, porque tem uma cena de relance que mostra alguém com uma arma. Os outros curs já mostraram que há um espião, então eu acho que não tem problema, né, você ficar bravo comigo, por conta de que tá mais do que na cara que aquela pessoa que vai com o Higa-san e está mais como traidor que vai tentar fazer algo com ele. Para todo caso, acredito que já ressaltei, eles estão com tempo contagem regressiva. Vemos que o Kikuoka achou que daria para ser depois, mas não vai dar para ser depois, eles têm que fazer isso já. Então fica interessante, porque se o Higa-san for com esse espião, o que será que vai acontecer? Eles podem chegar na sala do Kirito, mas eles precisarão de apoio. Quem poderia ir? Arinko-san? O nosso querido Kikuoka? Bom, vamos esperar os próximos episódios, porque provavelmente o próximo episódio deve dar uma parte, uma informação em torno disso, e daí a gente ressalta quando acontecer. Mas, para todo caso, com isso, praticamente, eu exalto tudo que ocorreu de relevante do episódio mais recente de Sword Art Online Alicization War of Andawara, o episódio de número 14. Sem dúvidas, excelente episódio, Subarashi, perfeição. Eu acho que magnífica, maravilhoso, é a melhor descrição. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado, sério, eu tô meio que frustrado, tô empolgado, tô com hype. Foi um episódio que me deixou bem triste, eu acho que é isso que eu posso dizer. Quando a gente perde um personagem que a gente tem um carinho enorme, eu diria que é uma perda que a gente tem dentro de si, e a gente guarda no nosso kokoro essas lembranças. Mas, para todo caso, eu diria que foi muito legal. Eu acho que é como o mundo de Andawara mostra, o que interessa é você ter as memórias que você tem, digamos que, de personagem, e eu acho que isso que é interessante, porque é isso que fica dentro da gente. Então, eu acho que foi muito bonita essa parte, porque o Mercuri, ele teve o melhor desfecho, acho que, de personagem, a melhor morte em mods. A gente vê a forma como foi mostrado o final, eu acho que um pouco da originalidade com o Hoshigami, a Doministreta. Vou ser honesto com vocês, eu nunca esperava que a Doministreta iria aparecer através, digamos que, um desfecho acompanhando o Mercuri. Eu fiquei surpreso com isso. Eu acho que é alvo de elogios, ele foi rico em informações desde o começo até o final. O fato de só mostrar a cronologia de uma saga anterior para a saga Alicization é o elogio que eu faço, não esperava por isso. Eu também elogiaria o fato da chegada dos companheiros da Asuna, a maneira como ela se curou rapidamente. Eu vou ser honesto com vocês, eu queria que a Asuna utilizasse de mais uma restrição de Stacia, eu acho que seria bem bacana.
por conta de que, querendo ou não, você pensa, se no mundo de Underworld você não vai conseguir deslogar, é interessante Asuna controlar a Terra e fazer meio que uma armadilha para esses prisioneiros. Mas isso iria afetar muito, né, digamos que na sua consciência e poderia gerar o risco de perder sua vida. Então, dificilmente vai ter uma restrição dela, ainda mais porque os próximos episódios vão mostrar um grande inimigo surgindo diante dela, ainda mais porque ela está nas linhas de frente. Para todo caso, a conclusão do episódio, que foi cheio de emoções, foi mostrado no final quando o desgraçado do Bekutar retorna, só que agora, né, com o nome dele, que é Gabriel, e ocorre que ele só pega o papelzinho, porque ele soube que o amigo dele já foi pro mundo de Underworld convertendo a conta, e ele diz, Mochiroi, loga essa conta para mim imediatamente, porque eu estou voltando para lá. E ocorre que o outro lá faz um sorrisinho de babaca, que é um Konoyaro, porque pra mim esses americanos são todos uns desgraçados. Não que americano não seja, mas toda minha consideração para os americanos. Tem um americano que é legal, mas tem um americano que não é legal. Acredito que alguém já ficou chateado comigo, mas por todo caso, levando na brincadeira, a gente vê que esses americanos são do mal. Corre que eles já vão voltar para o mundo de Underworld através das suas contas principais. E a gente vê que a conta que foi mostrada no papel é Sabaltar, ou Baltazar, Subtalzar, eu não lembro bem o nome, peço perdão. Mas o que eu lembro é o relevante. A gente vê que essa conta é a conta que ele usou em Gangue Online no primeiro episódio de Alicization. Isso é interessante porque essa conta é do inimigo. É de quem derrotou a Shino no mundo de Gangue Online. Então, se ele voltar, será que teremos uma revanche? Shino contra ele, na conta que ele usou no mundo de Gangue Online? Ele vai se mostrar ser o grande vilão, o Bekutar? O que será que a Shino vai fazer? Ela tem o poder de uma deusa. Ele só tem uma conta convertida. Por mais que ele tenha experiência, o poder da sua conta, será que seria para derrotar uma super account? Então, a gente vai ter que esperar. Mas foi interessante esse desfecho. Mas com isso, a hype fica para o próximo episódio, onde a grande pergunta é feita. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld? Para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld, a hype é criada, meu querido Kohai, por conta de que eu quero que você perceba. Se realmente o Bekutar voltar na sua conta principal, que não é mais Bekutar, mas pode ser que eu costume ainda chamá-lo assim, a gente vê que vai ser interessante, porque basicamente ele vai mostrar o seu poder, né? E ele já era poderoso através do que a gente lembra do começo do Alicization. Ele derrotou a Shinon, só que agora ele está numa super account, só que a gente não sabe o local onde ele vai aparecer. Por eles estarem no painel central da Araço, pode ser que ele apareça onde ele mandar, pode ser que ele apareça em qualquer lugar que ele queira, pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. O que a gente pode imaginar é que o mundo de Underworld tem um conceito muito bom da imaginação. Se ele utilizar-se disso a seu favor, pode ser que ele possa fazer qualquer coisa que o coloque numa força, uma super account. Então vemos que vai ser complicado, a gente não sabe o local onde ele ainda vai estar. A Asuna vai enfrentar novos inimigos. Lembre-se daquele cara que já fez a imersão que foi confirmado nesse episódio. Ele já está utilizando-se de uma outra conta. Acredito que praticamente está confirmado quem ele é, né? Se você lembrar do episódio anterior. Então a gente vê que basicamente dois grandes inimigos que foram derrotados pelas contas da Dark Territory converteram suas contas e estão no mundo de Underworld. Será que o próximo episódio vai mostrar uma batalha, aliás, da força de Underworld contra os grandes inimigos do Riado Sekai? Pode ser que sim, pode ser que não. Devemos lembrar, ainda tem o Champion. Devemos lembrar, pode ser que foque ainda no Renori mais uma vez, em outros personagens. Mas eu acho que a curiosidade fica, mas o bacana vai ser ver a Shino chegando até Arisu. O que será que Arisu vai fazer? O que ela vai fazer com o corpo do nosso querido Mercúrio? Qual será a decisão de nossa fanática, que provavelmente não vai mais aparecer, porque agora o foco vai ser mais nas batalhas intensas para gerar o clímax? Eu acho que são várias dúvidas, curiosidades, mas possivelmente, por mais que você considere um pouquinho spoiler isso, vai ser uma conversa da Arisu com a Shinon. Pode ser que a Arisu mande, né, digamos que o corpo do Mercúrio para algum local, por conta de que o Mercúrio estava com 2 dragões. Se o Hoshigami não retornou, eu acredito então que o dragão da Arisu, a Mayuri, como outro dragão, possivelmente pode ser o do Erdry, ou outro dragão qualquer, né, que a gente conhece até então, ou ainda desconhece. Pode ser que eles estejam ali ainda no campo de batalha, e assim eles levem, né, o corpo de seus companheiros, o corpo do Mercúrio, para algum local. Então, a dúvida com a curiosidade fica, mas eu diria que o próximo episódio, possivelmente, se ele realmente já for rápido, e pelo tempo de episódios que a gente tem até o momento, deve ser já o encontro da Shinon com Arisu. Mas a hype fica, e você sabe, tendo novos episódios, a gente vem aqui conversar, tendo novas informações também, tendo novos capítulos de novel, a gente também vem aqui. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Mata na